Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre espionagem, magia negra e conspiração, tá? O que eu quero é colocar pra você bastante, tá? Que você fique informado e você fale pra todo mundo, tá? É sobre um grande esquema de fraudes, tá? Ok? Muita fraude mesmo, tá? Os satânicos, tá? São extremamente fraudadores, tá? Ok? Você consegue entender? Eu quero que você fale que o assunto principal, tá, de espionagem e magia, o assunto principal é espionagem, magia negra e conspiração. Não tem outro assunto mais importante. Preste atenção. Quando você liga a sua televisão ou você acessa aí qualquer tipo de informação na internet, tá? Você vai ver política. Política, 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 política. E só tem dois assuntos que são extremamente importantes você estar inteirado. Você consegue entender? Um deles eu não vou falar. E o outro é espionagem, magia negra e conspiração. Você consegue entender? Você está boiando, tá? Ó. Um dia tem 24 horas, tá? Consegue entender? E esses criminosos satânicos, tá? Que trabalham para essas empresas aí, eles estão 24 horas fazendo espionagem, magia negra e conspiração. E você está 24 horas falando de política, política, política. Não vai resolver nada. Você consegue entender o que eu estou falando? Você ficar falando de política, vendo política, dando audiência para, não vai resolver nada. Você consegue entender o que eu estou falando? Espionagem, magia negra e conspiração. Tá comendo solto. E você está falando de política, você está falando de merda, você consegue entender? Ok? E esses indivíduos estão ganhando dinheiro para ficar 24 horas roubando, destruindo o que é seu, ok? Com espionagem, magia negra e conspiração, ok? E fraudes. Jogar diversas mentiras, 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 fraudes, 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 comendo solta no submundo da espionagem, tá? Contra cada um de vocês. Você consegue entender? Ok? Então vamos lá. Agora eu vou falar aqui pra você, eu vou provar aqui sobre uma das entrevistas dele, os cortes aqui. Tudo que eu vou ler aqui vai apontar somente para duas coisas: família tradicional e feminismo. Quer ver? Vou provar pra você. Então vamos lá. A entrevista com a mãe do Vilela, ó. Eu não planejava ter o Vilela, porque a história de como os pais do Vilela se conheceram. Ó, se você disser para mim que nesse corte que está aparecendo aí, a mãe do Vilela vai dizer que ela deu uma com o pai dele antes de namorar, ou então fora dos planos, e antes do casamento, e no caso ele nasceu, você já está vendo aí que está sendo promovido o feminismo, ok? Feminismo, adultério de mulheres, ok? Ok? Ó, a questão da fornicação é completamente autorizado, tá? No feminismo, consegue ter na família tradicional também, mas eu vou explicar aqui para você, eu vou mostrar aqui. Poxa, Jorge, mas se a mãe do Vilela, ela deu uma com o pai dele antes do casamento, significa que é feminismo, tá? Como é que você vai apontar agora a família tradicional? Hã? Percebeu? O cagalhão está encostando o cu no meu olho. Ó, a prática de magia, ó, o assunto magia negra tem que ser sempre tratado. É outra coisa que está comendo solto. Quem está espionando você está comendo solto magia negra. Tá direto. 24 horas eles praticam magia negra. E eles têm o poder de manipular esses demônios, esses poderes de magia negra do jeito que eles querem. Tá, ok? E você tá igual um babaca só boiando, só boiando. Quer ver, por exemplo, tem uma das entrevistas aí que fala sobre a morte dos Mamonas Assassinas, não foi? Você já viu quantas pessoas, tá, famosos já morreram em acidentes de avião? Você já viu? Por exemplo, tem a história daquele rapaz do filme La Bamba, tá? Que ele morreu num acidente de avião. Aquela mulher Marília Mendonça morreu num acidente de avião. Ok, ó. Aquele grupo de futebol, não tem? Aquele grupo aqui brasileiro aqui, Chapecó, não foi? Morreram num acidente de avião. Eles iam ganhar a partida, ó. Eles iriam ganhar a partida, tá? Sim, eles iam ganhar a partida. Eles iam se tornar um dos times mais famosos aqui do Brasil, tá? Porque eles iam ganhar uma Copa Internacional lá. Uma Copa lá da América Latina. O avião caiu, ok? E o que significa os Mamonas Assassina? A questão dos os Mamonas Assassina era extremamente famoso, tá? Eram famosos que nem o Elvis Presley, que também foi vítima de uma conspiração também. Ok? Fica dando audiência igual um babaca pra você ver só. Ok? Ó, preste atenção. Preste atenção. Esses acidentes eu acredito que são causados até por prática de magia negra, tá?
Por exemplo, aquele cara, o Boechat, os evangélicos mesmo deram com a língua nos dentes quando eles falaram assim que viram um anjo derrubando o avião do Boechat. Os evangélicos falaram. Por que eles falaram isso daí? Provavelmente não tinha anjo porra nenhuma, eles não viram nada, mas eles sabem que existem grupos que praticam magia negra em cima de alguém e fingem que isso daí é um feito de Deus, tá? Consegue entender? Ok? Presta atenção. Então vamos lá. Vilela, seu pai namorou comigo 3 meses antes de pegar na minha mão. Pronto, aqui é a família tradicional. Poxa, eram namorados, mas não pegavam na mão. Família tradicional. Pronto, aqui, ó, eu mostrei aqui uma citação do feminismo, agora a gente vai para a família tradicional. Viu? As duas coisas funcionando ao mesmo tempo, ó. Vamos lá. Outro aqui, ó. O médico me falou que a doença do Vilela era por causa de reencarnação. O pior momento da dor e da dúvida. E entrou espiritualismo, ok? O que eu posso falar sobre a questão de espiritualismo? É o seguinte, ó, o espiritualismo, tá? É uma estratégia sensacional para substituir o ensinamento da Bíblia, tá? Sim, porque o espiritualismo, ele é satânico, tá? O espiritualismo, ele tanto é satânico como cheio de dogmas, tá? Como cheio de farsas espiritualistas, e tudo isso daí é uma grande mentira, tá? É uma grande mentira usada para afastar cada vez mais as pessoas da verdade, cada vez mais as pessoas de Deus, e substituir isso daí por doutrinas de demônios, dogmas de kardecistas que são um absurdo, ok? O que eu posso falar sobre isso é isso daí, tá? Mas vamos lá. Você pode ver que o espiritualismo kardecista está sendo bastante pregado por eles. Isso daí é uma forma de substituir a verdade da Bíblia, tá? Ok? Por quê? Porque o kardecismo é uma mediação entre o satanismo, tá? Com alguma coisa que parece do bem, você consegue entender? Ok? Para substituir a Bíblia. Vamos lá. A maior surra que o Vilela levou foi quando Vilela fica indignado com sua mãe. Aí a família tradicional, de novo, a mamãe tem o direito de encher de porrada o seu filho, tá? Para poder colocar as regras, consegue entender? Ok? Vamos lá. Esse aqui é um negócio que tem a ver com a Tata Werneck, eu não posso dizer o que seja isso aqui, mas vamos lá. O Vilela apanhou muito quanto criança, porque o presente mais especial da história do podcast. Que a mãe dele enchia ele de porrada. Mas olha a família tradicional aí de novo, viu? Ok? A mamãe do Vilela enchia ele de cacete, mas era pro meu bem. Era pro meu bem. Eu gostava das porradas que a minha mãe me dava. Consegue entender? Tem determinados indivíduos que ficam falando isso, tá? Ok? Provavelmente o sujeito é até traumatizado, pode ter certeza, às vezes, presta atenção, às vezes ele carrega um trauma mesmo de que a mãe, às vezes, presta atenção, você vê aquela senhora, aquela velhinha dengosa, mas com a mão pesada pra cacete, uma bordoada pesada igual um caralho. E às vezes o indivíduo guarda até um trauma mesmo, da infância mesmo, porque não sabia nem por que já estava ali rolando uma mãozada por dentro dos cornos. E aí, eu agradeço as mãozadas da minha mãe. E por que você vai agradecer que alguém enfie a mão na sua cara? Pra que você vai agradecer isso daí? Que alguém lhe plante a mão na sua cara a troco de nada? É isso daí, tá? Pronto, quando eu deixei a deixa, pronto. O cu encostou no meu olho. Por que você vai receber uma mãozada na cara de alguém e a pessoa fingir que tem a razão, né? Consegue vir a fingir que tem razão para fazer aquilo ali, que é o que eu escuto satânico. Eu quero falar para você, tá, que a família tradicional tá controlando agora, cara. Tá, viu? Você abriu a guarda. Você ficou nessa babaquice de que sai o Lula, entra o Bolsonaro, né? Ou é a direita ou a esquerda, a questão da economia, pronto, ok? Deixa de ser burro, tá? Já estão querendo tirar o Bolsonaro, tá? Ok? Vai entrar um outro político que vai fazer uma representação mais ardilosa, mais engenhosa da família tradicional e da questão do feminismo, para as duas coisas funcionarem junto, tá? O último raciocínio que eu vou colocar para a gente encerrar é o seguinte, presta atenção.
Mas a situação que eu tô falando desse cara aqui, nada pessoal, tá? Ok? Eu tô só usando isso aqui como instrumento aqui para você entender, tá? Que esse negócio esse canal aí, eles cumprem regras, tá? E as regras ardilosas, tá? Dos cus satânicos, que são esses cagalhões que encostam um furingo no olho dos outros. Você consegue entender? Ok? Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas, tá? Ok? Quase que eu lembrei aqui o que eu ia falar a respeito de... Lembrei aqui, preste atenção. Olha, eu tô sabendo, Jorge, vou falar para você que a economia nacional está caindo, então as pessoas precisam ter um procedimento conservador de direita e um procedimento de esquerda. Né? Você provavelmente, só se você é muito burro, tá? Você é extremamente desinformado e você merece ser chamado de burro. Aí você vai pensar com esse raciocínio. A questão razoável nisso, que provavelmente você pensa que tem que fazer a vontade desses vagabundos, esses vagabundos satânicos, tá? Esses pilantras mesmo que representam a família tradicional e o esquerdismo, seria a ideia de as coisas funcionarem bem, seria esse o raciocínio? Eu teria uma outra resposta que é muito melhor para isso daí, só que essa resposta não vai agradar os satânicos. Consegue entender? Presta atenção para você. Ó. Você chega e fala assim, poxa Jorge, você não acha correto, você chega para mim e fala, não é correto que a família tradicional, se as pessoas andarem na família tradicional no feminino, a questão vai correr para a economia, né? A economia vai correr bem. Vou falar aqui para você. Ó. Primeira coisa, que família tradicional é um esquema de criminosos, pilantras, assassinos, tá? Bandidos mesmo, safados mesmo, a família tradicional e o feminismo. Segundo, que o feminismo significa adultério de mulher, velho, entendeu? Consegue mulher arreganhar a buceta, encher o cu de dinheiro e homem ser sempre feito de babaca. Isso daí que é feminismo. E a família tradicional é manjação de piroca, é homem sob controle, tá? É homem pau na mão, babaca, consegue entender? Homem ser sempre roubado, é isso daí que é a família tradicional, para você entender. Presta atenção. Pronto, eu coloquei duas razões, vou colocar mais coisa aqui, presta atenção. A segunda situação é que esse esquema tem como objetivo tirar o que é seu e o que é seu de direito e tirar a sua existência, tá? E isso ser transformado em benefício para verdadeiros criminosos e safados que estão espionando e roubando você. A terceira razão, você consegue entender? Ou seja, a ideia de você não progredir é justamente um meio econômico para funcionar bem para esses vagabundos. Você consegue? Seria a terceira razão que eu coloco para você. A outra coisa que eu vou colocar aqui para você, que era isso que eu ia falar, é o seguinte, preste atenção. Vou colocar ainda a quinta razão, que é para a gente fechar aqui. Ó. O que eu ia colocar para você aqui é o seguinte, cada palavra que eu estou falando aqui é meu. Ok? Preste atenção. Se você já sentiu essa prática no seu olho, tá? São quadrilhas que estão fazendo isso daí. Eu quero falar para você, tá? São criminosos mesmo, tá? Que tem o poder de praticar isso no seu olho. Você vai delatar isso daí, ok? Presta atenção. O penúltimo raciocínio, que no caso era o que eu ia falar, é o seguinte. Quando se diz que alguma coisa economicamente tem que ser feito, preste atenção, significa que se economicamente, preste atenção para você entender, considerando isso que eu já falei aqui para você, significa que se economicamente você tem que deixar de fazer alguma coisa, ou então tem que fazer alguma coisa para a economia funcionar, eu já mostrei em outros vídeos para você que é uma farsa do caralho, tá? Quem coloca as ordens para você tem muito dinheiro, mas estão explodindo de dinheiro, tá? E eles colocam as coisas na ordem perfeita mesmo, para que se você sair da vontade deles, eles culpem você pelos prejuízos que eles organizaram para acontecer. Você consegue entender? Consegue entender? É como se você estivesse caminhando sobre um local que está todo montado para ser desabado mesmo. Consegue entender? E se você... Peraí, mas eu tenho que me esticar pra cá, porra. Você se estica, vai desabar. E aí eles vão culpar você. Consegue entender? Então, uma das situações. Preste atenção, pra gente encerrar.
Quando se fala que economicamente alguma coisa deve ser feita ou deixado de ser feita, eles estão tentando colocar essa ideia, considerando tudo que eu falei aqui para você ter certeza, que se for bom para a economia, eles matarem meia dúzia de pessoas do bairro todos os dias, eles matarem 6 pessoas aqui no bairro, eles vão matar 6 pessoas no bairro todos os dias, porque isso vai melhorar a economia. É isso que eu quero te falar, você consegue entender? Se for bom para a economia, eles assassinarem 6 pessoas todos os dias eles vão estar matando 6 pessoas. Você consegue? Ó, se for bom para a economia, eles matarem você, eles vão te matar. Você consegue entender? Você não vai fazer porra de vontade de economia, de vizinhos, do crime organizado, porra nenhuma. Você consegue entender o que eu estou falando? Ok? Preste atenção. Você entendeu? Era isso que eu queria colocar. Agora eu vou colocar uma outra razão interessante, que é o que eu falei aqui um pouco antes. Ó. Existe uma razão muito mais sensacional que isso, de que toda essa tramóia para a sociedade funcionar bem. E é a resposta absoluta que eu daria aqui assim, tá? Se eu tô mandando. Se eu tô mandando, eu digo. Se não, não digo não. Custa muito caro eu falar isso daí. Eu diria isso daí. Então isso daí, mas isso daí solucionaria? Não, porque para fazer isso daí tem que tirar fora todos esses vagabundos, e essa tal da solução não vai agradar eles, consegue entender? A solução mesmo para a situação vai culminar em duas coisas, não vai agradar eles, porque não, aí não, esses cagalhões que estão espalhados por aí fazendo diversas assolações com magia negra, espionagem, conspiração, não vai agradar eles. E 2, essa situação vai culminar justamente por causa disso, né? Vai culminar justamente na necessidade imediata de tirar fora esses indivíduos, a existência desses indivíduos ser banida do mundo. Consegue entender o que eu estou falando? Então é isso daí, tá?